Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 58º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Êxodo, capítulo 37 e 38, livro de Salmos, capítulo 44 e o livro de Apocalipse, capítulo 17. Tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sendo assim nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvindo os nossos devocionais diários, orando junto conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente. A semente que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que você repita junto comigo as palavras que vão de encontro com a vontade de Deus. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra que está sendo semeada no dia de hoje. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Temos também que incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. O mundo está buscando validações por opiniões e nós estamos buscando a verdade. E ela se encontra na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre em seus corações. A Arca da Aliança. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que seriam oferecidas as libações. O candelabro.
Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. E ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passadas os cabos, para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro, o óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro, o átrio e o cortinado. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste, havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata.
Do lado leste para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura, na largura, era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 37, versículo 1. Embora Bezalel tenha supervisionado a construção de cada item para o tabernáculo, Moisés pessoalmente cuidou para que cada peça do mobiliário e cada utensílio fossem ungidos e colocados onde deveriam estar. Deus não podia e não iria habitar no tabernáculo a menos que tudo fosse feito de acordo com o padrão que ele havia mostrado a Moisés no monte, conforme Êxodo 25, versículos 8 e 9, versículo 40, e Hebreus 8, versículo 5 e capítulo 9, versículo 9. Exposição bíblica dos versículos 17 a 24. Uma vez que não havia como deixar entrar a luz natural que vinha de fora, o candelabro de ouro era a única fonte de luminosidade disponível no lugar santo. Sem ele, os sacerdotes não poderiam ter desempenhado seus vários ministérios. Deus quer que lhe ofereçamos um culto inteligente e não uma veneração ignorante, conforme João 4, versículos 19 a 24 e Atos 17, versículos 22 a 31, e também Romanos 1, versículos 18 a 25. Para tanto, precisamos que a luz da palavra de Deus nos guie,
conforme Salmos 119, versículo 105, versículo 130 e Provérbios 6, versículo 23. E finalizando a compreensão no capítulo 37, exposição bíblica dos versículos 25 a 29. A fim de agradar a Deus e não correr o risco de morte, o sacerdote tinha de usar corretamente não só o fogo sobre o altar, mas também a mistura prescrita de especiarias para o incenso. Nadab e Abiú tentaram adorar a Deus com o tipo errado de fogo e foram fulminados. Levítico 10. Qualquer israelita que tendesse a reproduzir este incenso especial para o seu uso pessoal seria cortado do povo, o que poderia significar a morte. Os sacerdotes foram advertidos de não usar esse altar de ouro para outra finalidade que não a queima de incenso, pois não há nada que substitua a oração. Qualidade nenhuma de sacrifício pode tomar o lugar da verdadeira súplica a Deus. O altar de ouro não era um lugar para barganhas com o Senhor, nem para tentar fazê-lo mudar de ideias. Era um lugar para adorá-lo e orar. Seja feita a tua vontade. Livro de Êxodo, capítulo 38 e sua compreensão. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Diferentemente do altar do incenso no lugar santo, o altar de bronze era destinado ao derramamento de sangue e à morte. Segundo Hebreus 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há perdão. Se um pecador conseguisse entrar no pátio do tabernáculo e se lavar na bacia, isso não iria salvá-lo. Nem ele seria perdoado se entrasse no lugar santo e comesse do pão consagrado ou queimasse incenso. O caminho que leva à presença de Deus começou no altar de bronze, onde vítimas inocentes morreram por pecados culpados. Em suma, o altar de bronze nos remete imediatamente ao Calvário, onde o Filho de Deus morreu pelos pecados do mundo. Conforme Mateus 26, versículos 26 a 28, João 1, versículo 29, capítulo 3, versículos 14 a 16, e Romanos 5, versículos 8, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. E finalizando a compreensão do capítulo 38, compreendendo o versículo 1, todas as manhãs os sacerdotes deveriam oferecer um holocausto sobre o altar de bronze, símbolo da sua total dedicação ao Senhor. Levítico 1. Essa seria uma boa maneira de cada um dos filhos de Deus começar o dia apresentando-se em plena dedicação a Deus como sacrifício vivo, conforme Romanos 12, versículos 1 e 2. Apelo por auxílio divino. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações.
Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso, Ele, que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 44, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. O poder de Deus deu a vitória, e a luz de seu rosto foi exaltada sobre seu povo. O salmista afirmou que o Senhor ainda era o rei de Israel e poderia facilmente ordenar, decretar vitórias para o seu povo. A nação não queria a glória para si mesma, ela queria que o Senhor recebesse toda a glória. Compreendendo o versículo 1, revendo a história de Israel desde o êxodo do Egito, o escritor glorificou Deus por tudo o que ele fez para derrotar as nações cananeias e permitir a Israel reivindicar sua herança. Versículo 3. Os pais judeus foram fiéis no Senhor de obedecer ao Senhor e contar para os seus filhos e netos o que Deus havia feito. Exposição bíblica dos versículos 9 a 16. O povo estava perplexo. Se, em sua graça, Deus deu a terra ao povo e lhe permitiu derrotar seus inimigos, por que ele o estava abandonando agora e permitindo que as nações idólatras conquistassem as vitórias? Por muitos anos o Senhor foi o guerreiro invisível que seguiu adiante dos exércitos judeus e os levou à vitória. Agora, contudo, parecia que ele abandonara seu povo e renunciara à sua aliança. Exposição bíblica dos versículos 7 a 22. Toda vez que havia problemas em Israel, a primeira explicação normalmente era esta: alguém pecou. Sem dúvida, foi isso que aconteceu quando Israel foi derrotado em Ai, conforme Josué 7, quando houve uma fome de 3 anos na época de Davi. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1. E quando o rei contou o povo. 2 de Samuel, capítulo 24. Mas, até onde o salmista sabia, não havia pecado a ser confessado, porque o povo era fiel ao Senhor. Deus poderia sondar mentes e corações e não encontraria violação alguma da aliança. Eles foram fiéis a Deus, não se voltaram para os ídolos em busca de ajuda e, agora, estavam dando a própria vida para proteger a terra que Ele lhes tinha dado de modo tão generoso. Exposição bíblica dos versículos 7 e 18. Como martírio de Estevão, Atos 6, versículos 9, e capítulo 8, versículo 3, a derrota de Israel deu aos seus inimigos uma nova oportunidade para conhecer o Senhor. Saulo de Tarso ficou muito comovido com a morte de Estevão, Atos 22, versículos 17 a 21.
E isso, sem dúvida, ajudou a prepará-lo para o seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Não importa como a vida dos servos de Deus possa acabar, mas seu passamento nunca é irrelevante, pois o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Salmos 116, versículo 15. Compreendendo o versículo 22, Paulo citou o versículo 22 em Romanos 8, versículo 36, como parte de seu impressionante argumento de que nada poderia separar o povo de Deus de seu amor, nem mesmo a derrota depois de um recorde de vitória. O princípio é o mesmo, tanto para o povo da velha aliança de Deus como para o povo da sua nova aliança. Aqueles que dão a vida em sua causa são vencedores, não vítimas, e Deus pode ser glorificado mesmo naquilo que parece ser derrota. Finalizando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 44, a exposição bíblica dos versículos 23 a 26. O salmista chegou ao ponto de saber que poderia confiar que Deus cuidaria das derrotas da vida e, por fim, iria transformá-las em vitórias. Nem sempre podemos explicar as chamadas tragédias da vida, especialmente aquelas que acontecem ao povo de Deus, mas Romanos 8, versículo 28 ainda está na Bíblia. O profeta Isaías dá-nos um conselho sábio em capítulo 50, versículo 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que é aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma. Confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Podemos parecer ovelhas indo para o matadouro, mas, aos olhos do Senhor, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. A grande prostituta e a besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro.
O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 17, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A cena começa com um convite. Um dos anjos pede a João para se aproximar e ver o que Deus fará com o sistema religioso mundial da besta. Por 4 vezes neste versículo, a mulher é chamada de prostituta, e seu pecado é dominado como prostituição. Sua má influência estendeu-se a todo o mundo, alcançando até os lugares altos, os reis da terra. Compreendendo o versículo 1, aos leitores de João não se surpreendiam com o fato de ele usar uma prostituta do mal para simbolizar uma cidade corrupta ou um sistema político. Deus até chamou Jerusalém de prostituta. Isaías 1, versículo 21. Isaías disse que Tiro também era uma prostituta. Isaías 23, versículos 16 e 17. E Naum usou essa mesma designação para Nínive. Naum 3, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Estes versículos deixam claro que a prostituta é identificada como uma cidade que existia na época de João. Está assentada, está no tempo presente. Versículo 1. Esta cidade é próspera e poderosa, mas também idólatra. Nomes blasfemos e perigosa. Primeiro, ela contamina as nações com a sua imundície, a abominação descrita pelo cálice de ouro. Segundo, ela persegue aqueles que pertencem ao Senhor. Versículo 6. Poder, riqueza, contaminação, perseguição. Essas palavras resumem o envolvimento da grande prostituta em escala mundial. Exposição bíblica dos versículos 9 a 14. As 7 cabeças simbolizam 7 montes, versículo 9, e também 7 reis ou reinos, versículo 10. De acordo com as imagens do Antigo Testamento, Salmos 30, versículo 7, Daniel 2, versículos 35. De acordo com Apocalipse, capítulo 10, 5 desses reis ou reinos haviam saído de cena. Um estava presente na época de João e outro ainda estava por vir. Provavelmente os 5 reinos do passado seriam o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. O reino presente seria Roma e o reino futuro, o da besta. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Nos dias em que a profecia de João se cumprir, algo maravilhoso acontecerá. A prostituta será devastada pelo próprio sistema que a carregou. Devemos observar que a besta carrega a prostituta, Satanás e o anticristo. Usará o sistema religioso apóstata para realizar seus fins, como, por exemplo, conquistar o poder mundial. Mas, depois, ele acabará com a prostituta e estabelecerá o seu próprio sistema religioso. E tudo isso cumprirá a palavra de Deus. Versículo 17. Compreendendo o versículo 15, os leitores na época de João teriam identificado a prostituta com o Império Romano. Possivelmente os leitores que viveram na Idade Média a tenham identificado como o sistema eclesiástico romano. Hoje, alguns cristãos veem a prostituta e o sistema babilônico em uma igreja apóstata do mundo que minimiza a verdade doutrinária, rejeita a autoridade da palavra e tenta unir cristãos professos com base em outra coisa que não seja a fé em Jesus Cristo. E finalizando a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Apocalipse, capítulo 17, comenta o versículo 18. A falsa religião de Satanás é sutil
exigindo discernimento espiritual para reconhecê-lo. A grande preocupação de Paulo era que as igrejas locais que ele fundou não se desviassem de sua sincera devoção a Cristo. Referência a 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 4. Toda a era sofre uma grande pressão para se conformar à religião popular e abandonar os fundamentos da fé. Nesses últimos dias, todos precisamos prestar atenção nas advertências contidas em 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3 e permanecer fiéis ao nosso Senhor. As palavras de hoje foram semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor.